Ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu que a justiça faça uma auditoria no processo eleitoral para provar a sua vitória. Oposição apresentou atas paralelas que provam a derrota de Maduro, mas o governo Lula disse que só aceita as originais. Líder do grupo terrorista Hamas foi assassinado no Irã e países da região culpam Israel pelo ato. Polícia Federal pediu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que já foi indiciado por corrupção. Desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre para o nível mais baixo em 10 anos. Companhias chinesas desbancaram Petrobras e ganharam mais da metade do leilão do petróleo da área do pré-sal. Nas Olimpíadas de Paris, o futebol feminino perdeu mais uma, mas a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália garantiu a nossa passagem para a próxima fase. Quem vai ganhar pelo menos uma medalha de bronze é a boxeadora Bia Ferreira, que hoje venceu mais uma luta. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A oposição a Maduro divulga site oficial com contagem paralela das eleições. O site também foi compartilhado pelo candidato da oposição Edmundo Gonzalez e por autoridades estrangeiras. Desde as eleições de domingo na Venezuela, as atas eleitorais que contêm os resultados detalhados por colégio eleitoral e mesa de votação não havia sido feito, nem foi divulgado um novo boletim pelo Conselho Nacional. A oposição a Nicolás Maduro divulgou um site em que mostra uma contagem de votos paralela à realizada oficialmente pelo Conselho Nacional Eleitoral nas eleições presidenciais venezuelanas. De acordo com o site, 81,21% de apuração. A corrida eleitoral é liderada pelo candidato Edmundo Gonzalez, com 67%, o que corresponde a 7.119.768 votos, seguido por Nicolás Maduro, com 30%, correspondendo a 3.225.819 votos. O site com os resultados das eleições também foi compartilhado pelo candidato da oposição Edmundo Gonzalez e por autoridades estrangeiras, como foi o caso do presidente argentino Javier Milei e personalidades como o bilionário Elon Musk. Contrário ao costume de publicar quase imediatamente no site do CNE os resultados das eleições por colégio eleitoral e mesa, a atual diretoria do órgão não o fez. Só o que se sabe é que o presidente do CNE declarou no domingo que, com 80% da apuração oficial, Maduro somava 51% dos votos. Atualmente, os 5 membros titulares compostos do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela são alinhados ao governo de Nicolás Maduro, o que levanta questionamentos sobre a imparcialidade do órgão na condução do processo eleitoral. Na véspera da eleição presidencial venezuelana, decretou-se o fechamento das fronteiras terrestres do país e bloqueou a entrada de um avião que transportava ex-presidentes do Panamá e do México, além de outros antigos chefes de Estado. Após uma eleição tensa no fim de semana, manifestantes protestaram contra o resultado, que indicou vitória do presidente venezuelano. Com os protestos em várias partes do país, Maduro chamou de tentativa de desestabilização do país. A comunidade internacional também pressiona por uma recontagem transparente dos votos, com a Organização dos Estados Americanos declarando não reconhecer o resultado das eleições e com os observadores do Carter Center atestando que a votação não atendeu aos padrões internacionais de integridade e não pode ser considerada democrática. Hoje, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que fez um pedido à Suprema Corte do país e que conduza uma auditoria da eleição presidencial.
O presidente venezuelano disse ainda que seu partido está pronto para mostrar a totalidade da apuração das atas eleitorais. Vem em meio a apelos internacionais para a divulgação da contagem detalhada de votos, depois que a oposição contestou sua vitória. O Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, assim como o Conselho Nacional Eleitoral, que atestou a vitória de Maduro, é alinhado ao presidente. O governo dos Estados Unidos está perdendo a paciência com a demora da Venezuela em colocar a limpo o que aconteceu na eleição do último domingo. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, não é apenas os Estados Unidos que estão incomodados com a falta de divulgação honesta dos atos. A União Europeia também manifestou hoje contrariedade em relação ao processo eleitoral venezuelano suspeito de manipulação. Mas no Brasil o sentimento parece ser outro. Quem tem mais detalhes sobre o sentimento do governo a respeito das eleições de Nicolás Maduro é o repórter Ângelo Nascimento. Vamos então ao vivo ao Distrito Federal saber o que surgiu de novidade nesta quarta-feira. Boa noite. Para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. O que a gente consegue perceber aqui em Brasília é que esse assunto segue dividindo bastante opiniões, mas sem uma declaração oficial ainda, né, do presidente Lula. O que de fato, então, que a gente tem percebido, por exemplo, é que aliados do chefe do Executivo Nacional, inclusive, têm pedido, orientado, né, que ele se afaste o quanto for possível ali de Nicolás Maduro até que essa crise, então, chegue ao fim lá na Venezuela. E também a pessoas próximas, o assessor especial de assuntos, né, internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, que esteve no último domingo, então, no país vizinho, que conversou tanto com a oposição e com o próprio Nicolás Maduro, tem dito o seguinte: o governo brasileiro não vai aceitar essa apuração paralela, seja para confirmar, né, ou seja, para reconhecer Maduro ou até mesmo, no caso Edmundo González, o diplomata, como presidente ali da Venezuela. Também, diferentemente, por exemplo, do que disse ontem, né, o presidente Lula em entrevista a uma afiliada da TV Globo de Mato Grosso, há sim uma preocupação por parte, pelo menos, de Celso Amorim em relação a essa situação da Venezuela, porque por hora o que o presidente Lula disse é que acredita que tudo ocorreu dentro da normalidade. O que o governo brasileiro quer mesmo, e não vai abrir mão disso, pelo menos é o que disse também o próprio Celso Amorim, é justamente dos boletins ali das urnas que foram utilizadas para essa votação no último domingo no país vizinho, porque a partir daí consegue-se ter então um detalhamento melhor, uma visão melhor do que de fato cada um eleitor venezuelano votou então ali no último domingo. Há também um trabalho conjunto, Jaqueto, sendo feito entre aqui o Brasil e também outros países mais próximos, como por exemplo o México e também a Colômbia e até mesmo os Estados Unidos, justamente para tentar pressionar ainda mais Nicolás Maduro. Quem adiantou essa informação hoje foi o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, que disse o seguinte, né, que o governo brasileiro então vai atuar fortemente, vai ter uma postura muito firme em busca de uma solução justamente em relação a essa crise na Venezuela. Ele não quis ali comentar sobre a nota que foi divulgada ainda no domingo pelo Partido dos Trabalhadores, partido né, até mesmo do presidente Lula, diz que não cabe a ele, nem até mesmo ao chefe do Executivo Nacional, porque segundo ele, então, o PT tem autonomia. Quem também falou sobre esse tema hoje foi o ex-ministro, então, da Casa Civil e também que já chegou a presidir o Partido dos Trabalhadores, José Dirceu. Ele disse que para ele, então, o processo eleitoral de domingo na Venezuela foi seguro e até mesmo inviolável, né? Ele disse, então, que as suspeitas colocadas em relação à votação é por conta de uma espécie de dor de cotovelo ali da oposição e acredita na confiabilidade também dos votos impressos. Logo depois, então, dessa declaração, coincidentemente, né, José Dirceu acabou sendo internado ali em São Paulo com um quadro de insuficiência coronária, mas por hora, sem uma manifestação ainda oficial do governo brasileiro em relação à situação na Venezuela, tudo ainda muito no bastidor, Jaqueto. Mas com essa desconfiança internacional, a falta de transparência que os Estados Unidos pedem e também outros países, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não há chances do que está acontecendo hoje na Venezuela se repetir no Brasil. O ministro que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral assegurou que as urnas eletrônicas e as instituições no Brasil impedem uma fraude eleitoral. O
ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez uma palestra nesta terça-feira na Academia Brasileira de Letras. Ele afirmou que a crise que está acontecendo na Venezuela após as eleições não ocorreria aqui no Brasil, porque a segurança das urnas eletrônicas e as instituições impediriam uma fraude eleitoral. O processo eleitoral na Venezuela usa o sistema eletrônico para apurar os votos e cédulas físicas, para auditar o resultado. Aqui no Brasil, a votação é eletrônica. O código-fonte é aberto com 1 ano de antecedência e todo mundo pode fiscalizar. Antes de ser lacrado, o programa de votação é aberto para os observadores estrangeiros, para a imprensa, para os partidos, para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Durante a palestra, o ministro lembrou que, em ano eleitoral, as fake news que colocam em dúvida a segurança das urnas eletrônicas voltam a circular com mais frequência. De acordo com ele, muitas pessoas acreditam nessas mentiras porque não compreendem plenamente o seu funcionamento e, às vezes, acabam ajudando a propagar a desinformação, colocando assim as urnas eletrônicas como não confiáveis. A Organização dos Estados Americanos, por exemplo, não reconheceu o resultado das eleições na Venezuela. A reeleição de Maduro tem sido questionada pela comunidade internacional. A oposição reivindica ter vencido com 73% dos votos. E o setor de tecnologia enfrenta uma crise. De um lado, profissionais que muitas vezes estão sobrecarregados e de outro, empresas insatisfeitas. As pesquisas indicam que a oferta de vagas é maior do que a demanda. Além disso, a maioria dos trabalhadores não está qualificada o suficiente com as tecnologias desejadas pelas companhias. Salários insatisfatórios e jornadas de trabalho exaustivas. Estas são algumas das reclamações dos profissionais que atuam na área da tecnologia da informação. Se até pouco tempo a profissão era considerada vantajosa e convidativa, hoje a história é outra. A grande questão é que os profissionais de TI trabalham sob constante pressão e estresse, porque a função exige grande atenção aos detalhes técnicos e uma resolução rápida de problemas críticos. Isso explica porque eles estão evitando longas horas de trabalho e sobrecarga. Além disso, um desejo é comum entre eles: a remuneração adequada e um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Uma pesquisa recente apontou que a instabilidade organizacional também é vista como fonte de nervosismo por 32% dos entrevistados, enquanto conflitos com colegas e má gestão de recursos são citados por 26% como fatores que aumentam a tensão. No Brasil, apenas 10,9% das organizações dizem não ter dificuldades para encontrar mão de obra qualificada no setor de tecnologia da informação, enquanto 43,7% apontam que sofrem um pouco ou em grande medida para encontrar trabalhadores com habilidades digitais avançadas. Os recrutadores relataram na pesquisa que as vagas ofertadas recebem bastante visualização, mas poucas aplicações e que os processos seletivos possuem tempo de duração muito longo, escassez de candidatos adequados e oferta de emprego insatisfatória. As empresas procuram por colaboradores capacitados que dominem a implementação de sistemas, domínio em tecnologias de computação em nuvem, expertise em linguagens de programação e bancos de dados. É um fato que o Brasil terá um grande desafio pela frente. Com apenas 53 mil pessoas formadas por ano em cursos de perfil tecnológico e uma demanda média anual de 159 mil profissionais de tecnologia da informação. O estudo mostrou ainda que as empresas de tecnologia devem precisar de cerca de 797 mil profissionais entre 2021 e 2025. E veja a seguir: o desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre para o nível mais baixo em 10 anos. E companhias chinesas, além da Petrobras, venceram um leilão que rendeu 17 bilhões de reais com a venda de petróleo na área do pré-sal.
A saúde, a educação, as emendas parlamentares e o programa de desaceleração do crescimento foram os setores mais afetados pelos cortes no orçamento para tentar ajustar as contas deste ano. Vamos voltar ao vivo a Brasília para conferir mais novidades com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo? Jaqueto, pelo decreto publicado no Diário Oficial da União, serão então retidos 4,5 bilhões de reais do programa de aceleração do crescimento, o PAC, que acaba sendo o mais atingido. Estamos falando ali de pelo menos quase 2 bilhões de reais em emendas de comissão também, 153 milhões de emendas de bancada e 9,2 bilhões em despesas discricionárias do Poder Executivo. Esse congelamento, a gente lembra, faz parte de uma série de medidas que o governo vem adotando justamente para conseguir manter a meta fiscal neste ano, que é de déficit zero. Também é importante lembrar que o PAC, então, é uma das principais vitrines do governo do presidente Lula. Ele é comandado ali pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que inclusive acumula divergências públicas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é outro nome de confiança do próprio chefe do Executivo Nacional. O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, foi questionado sobre esse assunto hoje e, segundo ele, então, essa medida, esse congelamento, esse contingenciamento não vai atingir obras importantes do PAC, como, por exemplo, em educação ou até mesmo em saúde. Se a gente for olhar para cada ministério, o Ministério, então, da Saúde foi o que mais, então, foi atingido, mais afetado, 4,4 bilhões de reais. A lista segue também com o Ministério das Cidades, 2,1 bilhões de reais, os transportes, 1,5 bilhão, o da educação com 1,2 bilhão, e os demais órgãos tiveram, então, um corte menor do que isso, pelo menos 1 bilhão de reais. É importante lembrar que as estimativas do governo apontam justamente para um crescimento de gastos em relação à Previdência, e também ao BPC, que é o Programa de Benefício ali de Prestação Continuada. Pelo menos 11 bilhões de reais, um pouco mais de 11 bilhões de reais. Por isso, então, da necessidade, inclusive, desse corte, segundo o Ministério da Fazenda. O que o Ministério do Planejamento também está dizendo? Olha, se o governo não conseguir ali, por meio desse pente fino, principalmente nos benefícios previdenciários, até mesmo o BPC, conseguir uma economia neste ano de pelo menos 10 bilhões de reais, um pouco mais ali de 9 bilhões de reais, aí terá necessidade, então, de novo contingenciamento ou até mesmo cortes. Mas agora a expectativa do governo é conseguir colocar a casa em ordem com esse contingenciamento total de 15 bilhões de reais. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. A super quarta foi de definição das taxas de juros nos Estados Unidos e também no Brasil. O Banco Central americano manteve, como era esperado, a taxa entre 5% e 5,25% ao ano, o que mantém o interesse dos investidores nos títulos dos Estados Unidos, que são apontados como os mais confiáveis. E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária também decidiu de maneira unânime continuar praticando a quarta maior taxa de juros do mundo, de 10,5% ao ano. Quando o mercado financeiro fechou, a decisão dos juros ainda não havia sido divulgada, mas a simples declaração do Banco Central dos Estados Unidos de que lá não dá para garantir uma redução na reunião de setembro, aumentou o dólar aqui. A alta da moeda americana foi de 0,66% e a cotação do dia subiu para R$ 5,65 na venda. Já na Bolsa de Valores, valeu a alta dos preços de produtos de exportação, o que resultou em uma alta de 1,2% aos 126.651 pontos. O Brasil teve o menor número de desempregados em 10 anos para o trimestre encerrado em junho. Segundo a PNAD contínua, o total de trabalhadores do país bateu um novo recorde. A taxa de desemprego no Brasil recuou e chegou a 6,9% no trimestre encerrado em junho, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em maio. O resultado é o menor para o período desde 2014. Os dados são da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. A pesquisa mostra que 7,5 milhões de brasileiros não ocupam uma vaga de trabalho, o menor número de pessoas em busca de trabalho desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. A população desocupada diminuiu no trimestre 12,5% e no ano 12,8%. De acordo com o estudo, a população ocupada de trabalhadores do país
atingiu 101 milhões e 800 mil no trimestre encerrado em junho, novo recorde da série histórica. Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada de 38 milhões e 400 mil e, sem registro em carteira, de 13 milhões e 800 mil também bateram o recorde da série histórica, além do total de empregados no setor privado, que soma 52 milhões e 200 mil. Já a população fora da força de trabalho não mostrou variações significativas em nenhuma das duas comparações, permanecendo em 66 milhões e 700 mil. E o terceiro lote de restituição do imposto de renda deste ano foi pago hoje. Foram depositados 8 bilhões e meio de reais nas contas de mais de 6 milhões de contribuintes. Quem quiser consultar se foi incluído na lista deve acessar a página da Receita Federal na internet. Agora estão faltando apenas mais 2 lotes de restituição, um em agosto e outro em setembro. O governo arrecadou hoje 17 bilhões de reais com o leilão de petróleo realizado. Foram vendidos mais de 37 milhões de barris retirados de 4 áreas do pré-sal. 10 empresas estavam habilitadas para o leilão, mas a Petrobras comprou menos da metade e o resto ficou com 2 empresas chinesas. Foi o primeiro leilão do ano e o que resultou no maior lucro da estatal de petróleo da Petrobras. No leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender a exploração de petróleo na margem equatorial da bacia do Amazonas. Para isso, a Petrobras precisa de autorização do IBAMA. E hoje acabou a pesca da tainha em Santa Catarina e foi feito um balanço da safra que é tão importante para a economia do estado. Os pescadores de Santa Catarina capturaram um total de 1.100 toneladas na modalidade de emalha anilhado e cerca de taineira na safra 2024. O painel de monitoramento da pesca da tainha aponta que na modalidade emalha anilhado foram 737,7 toneladas e 123 embarcações autorizadas este ano. Já na modalidade cerco-traineira foram 384 toneladas por meio de 8 embarcações autorizadas. Estes números somam-se aos do arrasto da praia, com a captura de 1,7 mil toneladas. A captura da pesca da tainha na modalidade cerco-traineira encerra oficialmente nesta quarta-feira, dia 31 de julho, apesar de ter a mesma data prevista para o encerramento da modalidade de emalha anilhado, já atingiu a cota de captura lá no dia 4 de junho. As cidades que mais capturaram nesta safra foram Florianópolis, Bombinhas e Balneário Camboriú. Os dados da captura de arrasto de praia são contabilizados com base nas informações repassadas pelos ranchos de pesca para a plataforma de informações da pesca. O secretário de Estado e Aquicultura e Pesca, Thiago Bolan, espera que em 2025 a safra se repita e que melhores cotas venham de captura para os não contemplados. Para o ano que vem a gente espera, junto ao governo federal, que esse ano não proibiu o seco-traineira, a considerada pesca industrial, liberou para esse ano, que a gente possa, ano que vem, manter a liberação dessa modalidade de pesca, que é muito importante aí para a região de Itajaí, principalmente, para que ano que vem a gente não tenha essa problemática de proibição que aconteceu no ano passado e o governo do estado teve que judicializar a questão. As tainhas capturadas são distribuídas no mercado interno, que abastecem restaurantes, peixarias e supermercados. Além disso, a ova da tainha é um dos principais produtos de exportação da pesca catarinense. A safra de tainhas é um momento crucial para a economia local e uma fonte importante de renda para muitas famílias e comunidades. E veja a seguir, a Polícia Federal pediu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que já foi indiciado por corrupção. Líder do grupo terrorista Hamas foi assassinado no Irã e países da região culpam Israel pelo ato. O líder do grupo Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque atribuído a Israel na capital do Irã. Ele estava hospedado em um prédio para veteranos de guerra em Teherã, quando o ataque ocorreu nesta madrugada em Beirute.
lançando a região em uma nova rodada de turbulência. Embora Israel tenha reivindicado o ataque a Shukr, não o fez pelo ataque ao Irã, com os militares dizendo que não respondem a relatos na mídia estrangeira. Ainda não se sabe muito sobre esse ataque, incluindo como aconteceu e como aconteceu em solo iraniano. Ele fez parte do Hamas por décadas, nos últimos anos comandando as operações políticas do grupo militante do exílio e emergindo como um de seus líderes mais visíveis durante a guerra com Israel em Gaza. Ele foi um interlocutor importante com mediadores internacionais em negociações de reféns e cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ele era um conselheiro militar sênior do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerado seu braço direito e membro do Conselho da Jihad. O governo dos Estados Unidos havia oferecido uma recompensa de $5 milhões, cerca de 27 milhões por informações sobre ele e seu paradeiro. Haniyeh foi morto no primeiro dia do mandato do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Ele estava no Irã para a posse de Pezeshkian. O Irã tem sido um dos principais apoiadores do Hamas. A morte de Haniyeh é um golpe significativo para o grupo militante palestino e ocorre em um momento tenso para o Oriente Médio, com confrontos crescentes entre Israel e o Hezbollah, ameaçando se expandir para uma guerra regional. Também coloca em questão o futuro das negociações entre Israel e o Hamas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ordenou um ataque direto a Israel nesta quarta-feira, segundo o jornal americano The New York Times. O ataque seria uma retaliação após um bombardeio israelense em Teherã ter matado o chefe do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, durante a madrugada desta quarta-feira. O Hamas, com o qual Israel está em guerra na faixa de Gaza desde outubro de 2023, é aliado do Irã. 3 pessoas foram presas, acusadas de gerar um prejuízo de quase R$3 milhões. Os suspeitos são responsáveis por fraudes em diversos bancos, de acordo com a Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraudes bancárias eletrônicas nos estados de São Paulo e Goiás. Os agentes que participaram da Operação Multicontas cumpriram 7 mandados de busca e apreensão. O nome da operação se refere ao grande número de contas que um dos investigados possuía. São 47 contas. Na ação, foram apreendidos diversos cartões bancários, maquininhas de cartão, joias, celulares e aparelhos de leitura e impressão de cartões falsos. Os alvos são suspeitos de serem responsáveis por fraudes em diversos bancos, gerando um prejuízo de quase R$3 milhões. Após o crime, os valores eram espalhados em diversas contas bancárias até chegar no destinatário final. Os suspeitos devem responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e continua investigando os suspeitos para chegar em outros criminosos da quadrilha. Entre 2022 e 2023, os casos de estelionato no país cresceram 8,2% no geral. Já se considerados os que ocorreram somente em meio virtual, a alta é de 13,6%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. A tecnologia a serviço do crime. As redes sociais são terras férteis para golpes de todos os tipos e com vítimas das mais variadas idades e classes sociais. Entre 2022 e 2023, os estelionatos por meio virtual subiram 13,6% devido a uma migração da atividade para modalidades de crime com riscos menores e que têm um potencial de ganho maior. A criminalidade ela é organizada e ela acaba percebendo de que a prática desse crime através do meio virtual é muito mais fácil do que se fosse realizada de maneira física, como por exemplo um assalto. E também dificulta a responsabilização criminal desses indivíduos, porque justamente por ser realizado o crime através da internet, esses indivíduos que estão perpetrando o delito muitas vezes são de estados diversos da federação, ou seja, o indivíduo está em alguma região do Nordeste, está cometendo o crime aqui no Centro-Oeste. E justamente percebendo a complexidade que eles trazem quando eles cometem esse tipo de crime e a facilidade do acesso a um telefone celular
ou a um computador, eles acabaram migrando para esses tipos de crimes virtuais. Outra modalidade de golpe usa o nome dos Correios e a marca da empresa de forma indevida na tentativa de aplicar golpes aos usuários. As mensagens falsas chegam por SMS, e-mail ou por aplicativo de mensagem, informando a necessidade de pagamento de taxa para a liberação de uma encomenda, com um link que leva a uma página falsa com a logomarca dos Correios para que o pagamento seja feito. Deve ficar sempre atento, principalmente ao remetente, ao destinatário, o remetente, quem encaminhou aquele e-mail, ver se realmente se trata de uma instituição oficial, perceber ali em eventual boleto que foi encaminhado quem está recebendo, né? E se ficar qualquer tipo de dúvida, é ir presencialmente até uma unidade do Correio e questionar a respeito dessa situação, se realmente tem alguma entrega, que rapidamente ela vai perceber que se trata de um golpe. Na região de Dourados, os golpes mais frequentes envolvem produtos à venda, de pequenos a grandes valores. Nós temos justamente o golpe do falso intermediário, que são venda desde aparelho celular, veículos e até mesmo imóveis, que é justamente um intermediador falso que acaba induzindo a erro tanto o vendedor daquele objeto quanto o seu comprador, e os dois saem no prejuízo, né? Então, o principal é essa figura do estelionato qualificado, que tem uma pena maior do que a figura do estelionato, que traz uma pena de 1 a 4 anos, o normal, e quando ele é realizado através da rede social, através da internet, contato telefônico ou por e-mail, tem uma figura qualificada nesse estelionato que aumenta a pena, que vai aí de 4 a 8 anos de reclusão. A orientação é de que desde a suspeita de golpe, o cidadão procure a polícia para a investigação. Se esse indivíduo tiver a suspeita, é interessante que ele venha até a delegacia de polícia para relatar e muitas vezes ser orientado aqui, que justamente em razão da rotina policial, nós estarmos registrando esses diversos tipos de crime, é muito fácil para nós identificar se se trata de algum empreendimento legítimo ou não, de uma fraude. Então, num primeiro momento, até mesmo para orientação, se esse cidadão estiver com algum tipo de dúvida a respeito daquilo, ele vem até a Polícia Civil, que nós iremos prestar ali aquela informação e falar para ele quais são os próximos passos. Uma portaria do governo define regras para caça-níquel, roleta e outras apostas na internet. De acordo com o documento, jogos como o do Tigrinho e do Aviãozinho poderão ser oferecidos. A medida foi publicada nesta quarta-feira. A portaria também define um retorno ao jogador, em português mínimo de 85%. Isso quer dizer que, se a operadora arrecadar, por exemplo, R$100 mil em apostas, ela deverá distribuir, no mínimo, 85 mil em prêmios. Os 15% restantes serão lucro da empresa. As empresas certificadas para operar no Brasil poderão oferecer os jogos que hoje são ofertados em sites hospedados no exterior. As operadoras que forem liberadas para operar legalmente terão endereços terminados em bet.br. A plataforma deverá mostrar ao apostador quantos créditos ele tem em qualquer momento em que as apostas puderem ser feitas. Essa lei, além das apostas esportivas, tratou de jogos online de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar a partir do quanto aposta e em que o resultado é definido de forma aleatória, como num caça-níquel. Atualmente, o Fortune Tiger e jogos semelhantes são ofertados para apostadores brasileiros por meio de sites sediados no exterior. O objetivo do governo é que, a partir de 1º de janeiro de 2025, quando começa o mercado regular de apostas online no Brasil, eles sejam oferecidos por meio das plataformas brasileiras. O medo merece cada vez mais pesquisas. Um estudo do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo mapeou os circuitos cerebrais que criam a memória deste sentimento ruim. A pesquisa foi realizada com ratos de laboratório, na Universidade de São Paulo, a USP. Os pesquisadores observaram que o hipocampo
é uma área do cérebro que está envolvido na navegação espacial e orientação do corpo no espaço, além de agregar as ameaças ambientais. Segundo os cientistas, através da região é possível computar no ambiente de onde vem a ameaça. Outra estrutura que faz parte do hipocampo é o subículo. Essa parte transfere as informações ligadas à ameaça ambiental ao hipotálamo. Então, como essa estrutura se comporta quando o animal está frente a um ambiente previamente associado a um estímulo adverso? Para observar a atividade desse núcleo, o grupo utilizou o método da fotometria de fibra, onde foi colocado um vírus que expressa uma proteína sensível à entrada de cálcio e pode registrar a atividade celular. Conforme existe atividade, a célula vai emitindo mais luz. E para observar esse comportamento de medo, foi colocado um camundongo em um aparato com 2 caixas ligadas por um corredor. Numa dessas caixas, o roedor foi confinado e recebeu estímulos físicos, como choque nas patas. No dia seguinte, o animal foi colocado no aparato experimental de forma a evitar a caixa adversa. Trata-se, portanto, de um detector de ameaça muito claro, que interage de forma dinâmica com a fonte. Esses resultados podem ser úteis para explorar caminhos para melhorar a qualidade de vida de pessoas com diferentes tipos de dor e do medo. A Polícia Federal pediu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por corrupção e peculato. A medida está no documento que indiciou o governador pela suspeita de desviar recursos públicos quando ainda era vereador e vice-governador do estado. O suposto envolvimento ocorreu entre os anos de 2017 a 2020. A investigação constatou um esquema de corrupção na Fundação Leão 13. A acusação implica crimes de organização criminosa, fraude e lavagem de dinheiro. Também durante a apuração, no ano passado, os agentes cumpriram um mandato de busca e apreensão na casa do irmão de criação do governador, Vinícius Sarciá Rocha. Foram encontrados dinheiro vivo, anotações e planilhas contendo nomes, valores e porcentagens do crime. A defesa de Cláudio Castro afirmou que vai pedir a nulidade do relatório da Polícia Federal. O relatório final foi enviado à Procuradoria-Geral da República, onde será decidido como prosseguir. E veja a seguir, nas Olimpíadas de Paris, o futebol feminino perdeu mais uma, mas a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália garantiu a nossa passagem para a próxima fase. E quem vai ganhar pelo menos uma medalha de bronze é a boxeadora Bia Ferreira, que hoje venceu mais uma luta. As constantes mudanças no tempo estão provocando algumas alterações bem sensíveis à saúde humana. Agora, até a dengue, que deveria diminuir no inverno, está resistindo. O Ministério da Saúde divulgou novos números do monitoramento das arboviroses no país. Segundo o levantamento, os casos prováveis de dengue, que são a soma entre os confirmados e em investigação, cresceram 157% no inverno deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. As semanas do início da estação e as datas 16 de junho e 27 de julho apresentaram 191.819 casos da doença. Em 2023, os prováveis casos registrados foram 74.576. Nos meses mais frios, como no inverno, os casos de dengue costumam apresentar queda, pois os mosquitos se reproduzem com maior facilidade em climas quentes e úmidos. No entanto, especialistas atribuem a altas mudanças climáticas, que causaram chuvas fortes fora de época em diversas regiões que não registravam a doença. Neste ano, já foram contabilizados mais de 6 milhões de possíveis casos e 4.897 óbitos confirmados da doença. Especialistas alertam que no inverno é o momento ideal para eliminar os focos residuais. É fundamental realizar uma inspeção minuciosa em todas as áreas externas das residências. Também é recomendado verificar quintais, jardins, calhas e terrenos baldios em busca de qualquer acúmulo de água parada onde o mosquito pode
depositar seus ovos. Além disso, a vacinação contra a dengue tem se tornado uma ferramenta crucial na prevenção da doença. A vacina, aprovada em diversas regiões endêmicas, ajuda a reduzir significativamente os riscos de infecções e as complicações associadas. As moedas alternativas ou sociais estão em alta. O Brasil conta com quase 200 destes instrumentos de divisão de dinheiro para quem não tem muito para sobreviver. Além disso, esta opção ganha destaque porque é importante para o fortalecimento da economia de várias regiões do país. Nos últimos anos, a moeda social tem despontado como uma estratégia inovadora para fortalecer economias locais e promover uma distribuição de renda mais justa. Elas são criadas e utilizadas dentro de comunidades específicas, ao contrário das moedas tradicionais que operam em uma escala global e nacional. A opção funciona muito bem como uma alternativa às moedas convencionais. Ao utilizar uma moeda social, os residentes da comunidade mantêm o dinheiro dentro da economia local, ajudando a criar um ciclo de gasto que beneficia diretamente os negócios locais e fortalece a economia regional. O Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, no Ceará, foi o primeiro a ter uma moeda social. O Palma Card, assim chamado, era uma caderneta de crédito que registrava o valor das compras realizadas nos comércios locais. Ao final do mês, o usuário pagava em real suas compras no banco, que repassava a quantia aos comerciantes cadastrados. Atualmente, após 26 anos, o sistema funciona em uma versão digital. Além disso, outras cidades espalhadas pelo Brasil contam com a moeda social. Um dos maiores desafios é a aceitação e a adoção por parte da comunidade. Para que uma moeda social seja eficaz, ela precisa ser amplamente aceita por comerciantes e residentes. Isso exige uma mudança de mentalidade e a construção de confiança na nova moeda. Apesar dos benefícios, também há desafios importantes a serem enfrentados. A capacidade de superar esses desafios e aproveitar as oportunidades para promover uma economia local mais inclusiva e sustentável será crucial para o sucesso futuro das moedas sociais. Poucas horas depois de ajudar o Brasil a conquistar uma medalha inédita em Olimpíadas na ginástica artística por equipes, Rebeca Andrade foi alvo de golpe de WhatsApp. Na madrugada de hoje, na França, a ginasta brasileira de 25 anos denunciou através da sua conta no Instagram uma pessoa que fingia ser ela. A pessoa pediu R$300 e alegou que era para pagar um instrutor da comissão técnica. Segundo Rebeca, o golpista explicou que o valor serviria para devolver ao técnico porque ele teria pago a conta da atleta em uma festa de comemoração pela medalha de bronze. Só que essa festa nunca aconteceu. E Rebeca não precisava devolver nada. A medalhista alertou que não era ela e que estava dormindo quando a família avisou sobre o crime. O número que enviou as mensagens também não era da atleta. O Brasil é considerado o segundo maior país da América Latina que sofre ataques financeiros. Só no ano passado foram mais de 1 bilhão em golpes digitais. Hoje, no futebol feminino, o Brasil perdeu para a Espanha por 2-0, mas o time vai seguir em frente, graças aos Estados Unidos, que derrotaram a Austrália, e o Canadá, que empatou sem gols contra a Colômbia. A seleção brasileira feminina enfrentou as meninas da Espanha hoje no Stade de Bordeaux. O Brasil perdeu muitos gols e errou vários contra-ataques durante a partida. A rainha Marta foi expulsa ainda no primeiro tempo. A camisa 10 perdeu o tempo de bola e quase acertou um chute na cabeça de Olga Carmona na entrada da área. A maior parte do jogo foi dominado pela Espanha. Na segunda etapa da partida, a Espanha continuou pressionando a defesa brasileira. Depois de um cruzamento desviado por Adriana, a atacante Atena estufou a rede e desempatou a partida. 1-0 para a Espanha. As brasileiras ainda foram ao ataque e arriscaram chutes de fora da área para tentar o empate, mas não adiantou. E para piorar a situação das brasileiras, a arbitragem deu 16 minutos de acréscimos. E no final, Alexia Putellas arriscou um chute da entrada da área e acertou o canto esquerdo da goleira Lorena. A bola ainda chegou a bater na trave antes de entrar. Placar final,
2-0 para a Espanha. Quem também avançou foi Hugo Calderano. O tenista de mesa derrotou o dono da casa, o francês Alexis Lebrun, por 4-1. Ele agora está nas quartas de final da competição. Calderano avança. O carioca de 28 anos bateu o francês Alexis Lebrun nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris por 4-1, em parciais de 3-11, 11-5, 11-6, 11-3 e 11-8. Hugo começou o jogo em um ritmo mais lento e foi derrotado no primeiro set, mas se recuperou na partida e não deu mais chances ao anfitrião. Nas quartas de final, ele vai duelar contra o sul-coreano Jang Woo-jin. Eles se enfrentaram nas oitavas de final em Tóquio e Hugo Calderano avançou depois de um jogo muito disputado, que terminou em 4-3. E quem garantiu uma medalha para o Brasil foi a Bia Ferreira. A boxeadora venceu uma holandesa. E agora a semifinal pode ser uma revanche para ela. Além da vitória, Beatriz Ferreira conquistou um recorde pessoal. Ela se tornou a primeira boxeadora do país a conquistar 2 medalhas olímpicas na carreira. Ela já conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 contra a irlandesa Kelly Harrington. Inclusive, a semifinal de Paris pode ser uma revanche para Beatriz Ferreira, já que sua adversária será novamente a irlandesa. Como no boxe olímpico não tem disputa de terceiro lugar, a pugilista brasileira já garantiu a medalha de bronze no pódio. Músicos renomados já começaram a se apresentar na 7ª edição do Festival Internacional de Violão, que está sendo realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Com apresentações artísticas e atividades didáticas sobre violão solista, o festival traz apresentações de músicos de todo o planeta. Artistas da Itália, Rússia, Paraguai e outros países se reúnem em um único lugar. Uma troca de diversas culturas e conhecimentos mostra que o evento veio para ficar e já está em sua 7ª edição. Para você que está em casa, gosta de música clássica, gosta de música solista, nós vamos ter de segunda a sexta nessa semana, no Anfiteatro Luiz Felipe Oliveira, 20 horas. Essa apresentação é aberta ao público, é gratuita e cada dia vai ter um artista diferente, na verdade 2 artistas diferentes. Além dos músicos premiados internacionalmente, a programação também conta com mini cursos. Nós temos um professor aqui da Universidade do Arizona, Thomas Patterson, que hoje tem alunos de mestrado, doutorado brasileiros, frequentemente ele recebe alunos lá, e é um centro grande. E temos outros grandes professores aqui do Brasil, além do Emiliano Leonardo da Itália. Então, assim, esses músicos vêm para se aperfeiçoar. A cultura do chamamé será algo de destaque do festival, que pretende levar a cultura de Mato Grosso do Sul para o mundo. A gente tem um professor aqui, o professor Júlio Borba, que está fazendo doutorado, que fez o mestrado dele sobre esses ritmos fronteiriços nossos. E ele vai dar um curso de terça a sexta pela manhã, para todo mundo que queira, mas claro que quem mais quer são os músicos profissionais de fora, né? Quem vem de fora, sobre chamamé, sobre polca, sobre guarânia, sobre como usar o rasgueado no violão. Então isso pra gente é uma alegria, porque é um interesse na cultura sul-mato-grossense, né? E deu muito certo, assim, praticamente todos que vieram de fora se inscreveram para a aula dele. Vai ser um overbooking feliz, assim. E o festival traz uma novidade neste ano. O encerramento vai contar com a apresentação de pelo menos 150 crianças que vivem em situação de vulnerabilidade em Campo Grande e fazem aulas de violão gratuitas através de um projeto social. Os nossos alunos de Campo Grande eles estão super incluídos, porque eles começaram a ter aula já há 2 meses atrás, do zero. Eles estão estudando hoje com parceiros nossos, institutos que têm sede, né, nessas regiões que eu falei para você aí, Noroeste, Dom Antônio, Nova Lima, e alguns dos colégios do Estado. Agradeço aí ao nosso secretário de Estado por abrir as portas. E olha que interessante, eles estão treinando, estão ensaiando 2 músicas, vão participar da programação do festival, assistindo coisas, tendo aula, e no final eles vão ser os artistas, eles vão tocar aqui no Gloss. Então isso é um orgulho para mim, é bem importante mesmo. E não precisa ser especialista em violão para participar das apresentações. Gosta de ouvir ou tem interesse? Então o professor Marcelo tem um convite especial para você. Se você gosta de ouvir violão solo, ou às 16 horas ou às 20 horas,
você vai lá no Anfiteatro Luiz Felipe Oliveira, que fica no curso de música. De graça, não paga nada, traga o seu filho. Ah, posso levar a criança? Pode, fica perto da porta, porque a criança cansa, né? Às 16 horas é um programa infantil mesmo. A gente está fazendo. As crianças estão vindo de fora das nossas regiões periféricas, estão assistindo o concerto também. Mais festa do que a noite mais sério. Então você pode vir. Ah, não, eu toco violão, queria ver uma aula. É só vir à tarde aqui, todas as tardes no Luiz Felipe Oliveira, de terça a sexta. E, eu queria fazer o curso. Bom, aí o curso você tinha que ter se inscrito já. Mas no ano que vem tem. E se você quiser fazer de ouvinte, você está convidado. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.